lá, então. Então, a gente viu comecei na aula passada, né, quem estava presente, a gente falou de metabolismo, e eu joguei esse slide aqui porque ele resume muito o que a gente falou na aula passada. Metabolismo. O que era o metabolismo? Era um conjunto de reações que eu poderia estar... Estão vendo minha tela? Não? Ou não? Sim. Estão fazendo vários nadas. Então, o metabolismo é um conjunto de Opa, travou aqui. Um conjunto de reações que eu vou o quê? Ou produzir energia, ó, ou eu vou consumir essa energia. Simples, 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 simples. Não precisa buscar ou complicar as coisas. Metabolismo é um conjunto de reações. Aonde eu tenho, daquelas 3 biomoléculas, condições de ou produzir energia, pela quebra delas, ou condições de montar outras moléculas pelo consumo de energia. A gente viu nas aulas da N1 que para fazer ligação peptídica e glicosídica, eu tinha que unir, eu tinha uma ligação covalente, então gasta energia para fazer isso, eu tenho que aproximar coisas. E quando eu quebrava, eu libero energia. Então, essa energia, ela está sendo utilizada através de enzima, esse conjunto de reações, estão favorecendo ou a produção de energia, quando a gente tem o quê? O catabolismo, tem a quebra. Ou o consumo dessa energia, quando a gente tem o anabolismo. Eu pego uma glicose, posso quebrar ela em moléculas menores lá, a gente citou na aula passada CO2, produzindo energia. E eu posso pegar uma molécula que não foi quebrada totalmente, a gente citou lá do piruvato, eu acho que foi o acetil, cadê ele? Olha lá, o acetil, e sintetizar um ácido graxo gastando energia. Então, estou pegando uma molécula menor e montando uma molécula maior, sintetizando anabolismo. Opa, passou demais. Anabolismo, gasto de energia. Então, metabolismo, conjunto de reações, onde eu vou produzir energia. Eu tenho catabolismo, quebra, e anabolismo eu tenho o quê? A síntese de novas biomoléculas. Eu gasto energia para fazer isso. Tá certo? Nesse metabolismo a gente viu 2 coisas. A presença de enzimas, porque nem a gente já sabe o que é enzima, o papel da enzima que ela vai ter, e dessas enzimas de todos os metabolismos, a gente tem que chamar a atenção para uma, que essa é a hora que a gente vai olhar no mapa e vai acender uma luz, vai ter um asterisco, cor diferente, vai falar assim, não, ela é importante porque ela muda a história do que está acontecendo ali. São as desidrogenases. Desidrogenases. E aí, o que vem o tema des? O que é? Muitas das coisas que a gente pode entender não só da bioquímica, mas de vários outros conteúdos, é o significado das palavras. Quando a gente tem o radical, quando a gente tem o sufixo, o prefixo, a gente entender o que essa palavra está falando. Quando a gente fala desidrogenase, o que chama a atenção de vocês? O que vem na cabeça de vocês? Ou não vem nada? Vem algo desidratando. Desidratando? Pode ser. Para mim, poderia ser perda de algo. Falhou. Talvez perda de algo. Perda de água, aí o João colocou aqui no chat, tirar hidrogênio. Retirada. Não às vezes não, se a gente pensar desidratação, que está tirando, mas está tirando água, né? Então, desidratação. Hidratação, água. Retirada da água. A gente viu ligação peptídica, ligação glicosídica, esterificação. Retirada. Desidratação, retirada da molécula de água. Aqui a gente está vendo também. Retirada. E retirada, perda. Retirada de quem? De hidrogênio. Então, a gente está tirando hidrogênio. Então, toda vez que a gente tem desidrogenases, lá naquelas reações, a gente vai ver A para B, e tem uma enzima ali, que é uma desidrogenase, vai ter uma setinha saindo alguma coisa. E ela vai estar saindo o quê? Hidrogênio, H+. E a gente já sabe por que esse hidrogênio é importante. Lembra lá da nossa usina de força? A nossa usina de força não usa água, mas usa o quê? Um componente, é o hidrogênio. Ela tem uma turbina, que não é uma turbina de aço, mas é uma turbina molecular. E ao girar, igualzinho a usina hidrelétrica, produz energia.
Então, eu tenho que ter um desnível, uma concentração diferente de quem? De hidrogênio. E esse hidrogênio mais de um lado da membrana e menos do outro lado da membrana, quando ele passar pela membrana e ele só vai ter um local para passar pela membrana, ele vai fazer o quê? Essa turbina girar. E a turbina girando, o que acontece? Produz energia. Então, essas desidrogenases vão ser enzimas que tiram hidrogênio daquelas reações que tem no metabolismo e tem que transferir esse hidrogênio para alguma coisa. Lembra quando eu citei lá do lápis? Eu era uma enzima e aqui eu tinha, por exemplo, uma canetinha e essa enzima fazia o quê? Pegava um substrato, quebrava esse substrato, eu tinha um produto sendo formado, ele seguia o caminho dele, seguia as reações. E aí sobrava o hidrogênio na minha mão. Vamos supor que eu fosse uma desidrogenase. Então eu tenho hidrogênio aqui. Se eu não transferir esse hidrogênio para alguém, ele fica parado aqui e a enzima para de funcionar. Eu tenho que me livrar dele para pegar outro substrato e continuar o processo. Então as desidrogenases, que são, vamos colocar, toda enzima é importante, mas elas são mais importantes, ela tem um plus a mais ali em relação a essa parte do metabolismo, porque sem elas, eu não tiro hidrogênio, sem elas, o que acontece? O meu desnível, a minha concentração de um lado ou outro da membrana, não vai acontecer. Então, ela é o start do processo. Então, a desidrogenase é importante por isso. Então, toda vez que a gente colocar no mapa lá desidrogenase, risca ela, coloca de cor diferente, grifa. Não pode colocar aquela coisa assim, desidrogenase, não, coloca assim, desidrogenase com vermelho. Tá tudo lá escrito de preto, desidrogenase vermelho. Aí você já sabe que desidrogenase é o quê? Tira hidrogênio. Ah, então por que ela é importante? Porque ela vai criar aquele desnível para a nossa turbina molecular funcionar, para produzir energia. Então, desidrogenase é importante. Então, a gente vai ter as desidrogenases e elas vão ser pontos de regulação do nosso metabolismo. E a gente tem nessas desidrogenases, para quem que ela vai transferir esse hidrogênio que ele retirou. E é o que a gente falou lá na aula passada dos táxis, né? O mototáxi, o táxi, que a gente tem uma quantidade limitada numa cidade, na nossa célula, no nosso organismo, também tem uma quantidade limitada de transportadores de hidrogênio, que são lá o que a gente citou, do NAD e do FAD. Eu acho que eu tenho até citado aqui, cadê? Aqui eles. Ó. O NAD e o FAD. Olha lá, ele pega o hidrogênio, vira NADH. Pega 2 hidrogênios, vira FADH2. Então, as desidrogenases tiram o hidrogênio, mas fica ele na mão. É uma batata quente na mão dela. Ela tem que transferir para alguém. Transfere para quem? Para o NAD. O NAD vai lá levar para a usina de força. Que são aqui que a gente colocou, ó, coenzimas transportadoras. Então, metabolismo, conjunto de reações, onde eu posso produzir energia, catabolismo. Onde eu vou consumir energia, produzir novas moléculas, anabolismo. Nesse conjunto de reações, eu tenho, dentre várias enzimas, uma em especial, que são as né, que é a classe, né? Desidrogenases, que retira o hidrogênio daquele substrato. E elas têm que transferir esse hidrogênio para uma coenzima, para uma transportadora, que vai levar para a nossa usina de força. Comigo? Sim, professor. No caso, o acetilcoenzima é transportador. Acetilcoenzima A, lá? Isso, Só que assim, ele vai ser um transportador não de hidrogênio. Quem vai ser o nosso transportador de hidrogênio? Vai ser o NAD e o FAD. A coenzima A, ela vai ser uma transportadora. Por isso que a acetilcoenzima A vai ser uma transportadora. Mas a gente vai chegar lá, o que ela vai... Ela não vai transportar hidrogênio, ela vai transportar 2 carbonos. Se a gente olhar aqui, ó. Ó, acetil tem 2 carbonos. A coenzima A é uma transportadora. Só que é uma transportadora de uma molécula com 2 carbonos. Ao contrário, outras coenzimas são transportadoras lá das desidrogenases de hidrogênio e de próton. Vou aproveitar o que a Giovana colocou. Eu costumo dizer, fazer uma analogia dessa coenzima A com aquela nossa tia, aquela professora lá de ensino fundamental, quando a gente está no primeiro, segundo ano, ou até mesmo no pré. Por quê? Quando você chega na escola,
é um ambiente novo. Você não frequentava a aula. É um ambiente novo para você. Você ficava em casa com sua mãe, com seus irmãos. E agora você começou a frequentar a escola. Todo dia você tem que ir para a aula. Você tem uma professora lá, você tem colegas, e é um ambiente novo. E eu acredito que não deve ter mudado isso da minha época para cá, né? Você chega na escola, é um ambiente novo, você não sabe para onde que vai. E o que acontecia? Às vezes aquela professora, às vezes uma outra coordenadora, o que ela faz? Ela te pegava lá na porta da escola ou lá no pátio e te direcionava para onde? Para a sua sala de aula, onde você ia ter a aula. Tá certo? Então ela transportava você, ela te direcionava. A coenzimar também vai fazer isso. Ela vai direcionar esses 2 carbonos ali que originou de uma quebra anterior. Ela vai ser a nossa tia, vamos colocar assim, do ensino fundamental. Só que ela faz o quê? Ela leva alguma coisa que precisa ainda ser quebrado. A gente vai falar isso daqui a pouco lá, quando a gente começar a entrar, quando a gente começar a ver a ligação entre as várias vias. Porque aqui a gente começa o metabolismo, a gente tem que começar uma via, uma degradação. Só que ela pode ter caminhos diferentes. Fazendo uma analogia também que a gente tem do nosso metabolismo, do mapa, e até mesmo do mapa de uma cidade, a gente tem o quê? Bairros, a gente tem regiões específicas de uma cidade que algumas ruas vão estar direcionando. Por exemplo, uma ponte, né, em Rio Branco, que liga o primeiro distrito com o segundo distrito. Né? Então, essa ponte, ela liga 2 regiões distintas. Eu preciso de uma molécula que carrega uma substância que estava, às vezes, no citossol para dentro da mitocôndria. É um ambiente novo. E ali eu chego naquele ambiente novo, eu não sei o que eu faço. Para onde que eu vou? Alguém precisa direcionar. E o organismo, a fisiologia bioquímica da vida é tão perfeita que a gente consegue ver componentes que direcionam essa substância para ela continuar seu caminho. Porque imagina comigo, dentro de uma célula é um caos, está tudo bagunçado. E o que a gente viu até hoje, que era o quê? As enzimas, elas funcionavam, elas se ligavam ao substrato por probabilidade. Se eu tinha muita concentração, eu tinha maior probabilidade de encontrar. Se eu tinha uma concentração menor, eu tinha uma probabilidade menor de encontrar. Então, eu já tenho um caos, está tudo bagunçado. Aí, quando eu entro num outro compartimento, se eu for esperar esse caos resolver o meu problema, eu posso perder tempo. E, às vezes, esse tempo é vital. Então, tem que ter algumas coisas que facilitam esse direcionamento. Eu não vou entrar e eu não vou me perder naquele novo ambiente. Né? Imagina a glicose. A glicose, ela vai entrando na célula, a concentração dela é pequena. Eu tenho que esperar ela aumentar para favorecer o encontro com a enzima, aumentar a probabilidade de encontro com a enzima, que é a curva de Michaelis-Menten que a gente viu. Enquanto isso, eu estou precisando de energia. Se eu tenho um mecanismo que favorece ou que direciona isso, é importante. É válido. A coenzima A vai ser isso. Ela vai atuar nesse princípio, ajudando a essa função. Aí eu chamo a atenção, aproveitando essas coenzimas, desse quadro aqui, ó. Cadê? Espera aí. Cadê? Aqui, ó. Estão vendo essa lista de vitaminas? Sim ou não? Estão vendo ou não? Tem? Ah, pelo menos um respondeu. Então, se a gente olhar esse quadro aqui, olha lá, ó, vitamina B1. Ó, são vitaminas só do complexo B. Vitamina B1, a tiamina. Olha o que ela vai gerar, o que ela é precursora do TTP, que é uma substância que favorece essas desidrogenases a funcionar, a tirar esse hidrogênio. Então, se eu não tenho vitamina B, a B1, eu não tenho isso.
meu metabolismo vai atrapalhar. Se eu não tenho a B2, olha o que a B2 faz. FAD. A gente já viu o que é o FAD. O FAD é o que transporta 2 elétrons, 2 prótons, que vira FADH2. É o nosso táxi, é o nosso mototáxi. Então, se eu não tenho B2, a riboflavina, olha o que vai estar faltando. Se eu não tenho B3, olha o que falta. O NAD. Olha se falta aqui, no caso, por exemplo, a gente estava citando a coenzima A, né? Que ajuda a direcionar o acetil. Coenzima A aqui, ó. E olha de onde que ela vem. B5. Então, se na minha alimentação falta alguma dessas vitaminas, B1, B2, B3, B5, olha aqui, a BC ou B9, que muita gente conhece como ácido fólico, ela atua como ácido lipoico, também atua no nosso metabolismo. Se falta alguma dessas vitaminas do complexo B, a gente não está nem citando as outras. Vamos citar essas na questão do metabolismo. Mas falta algumas dessas aqui, o nosso metabolismo para. Porque se eu não tenho na minha alimentação B3, eu não tenho NAD. Se eu não tenho NAD, eu não tenho para quem que aquela enzima vai entregar o quê? O seu hidrogênio. Eu tomo a desidrogenase, eu estou com o hidrogênio aqui na mão, mas eu não tenho NAD para entregar, porque faltou vitamina B3 na minha alimentação. Tá certo? Isso a gente via muito lá nas histórias lá dos navegantes, né? Que eram pobres os alimentos deles, que demoravam 1 mês, 2 meses, 3 meses para atravessar o Atlântico, eles não tinham o quê? Às vezes um tipo de alimento rico em todas as vitaminas, né? Então faltava alguma, atrapalhava alguma coisa no metabolismo deles. Lá o que a gente via em relação a beriberi, por exemplo, que era o sangramento na gengiva, que era muito essa doença dos navegantes, faltava lá B1 na alimentação deles. E aí, o que era o B1? Por que sangrava? Porque eu precisava sintetizar proteínas, colágeno, para manter aquela estrutura celular mais rígida, coesa. Se eu não tenho essa estrutura, ela fica frouxa. E aí sangra. Faltava vitamina. Gerava um transtorno. Certo? E assim por aí vai. E é mais grave ainda se a gente pensar se essa vitamina que está faltando, ela é essencial para uma via metabólica. No nosso caso aqui, ó. Cadê? A glicólise. Imagina se a gente tem tecidos que utilizam essa via metabólica para produzir energia. E nessa via, falta alguma daquelas enzimas que mantém ela funcionando. Eu não produzo energia. A gente vê, vamos pegar pelo radical da palavra. Glicólise. O que vem na nossa cabeça essa palavra? Nada. Tem alguma coisa? Quebra da glicose? Quebra da glicose. Então, quebra da glicose. Então, eu estou quebrando a glicose. Só que é uma quebra que a gente pode falar, é uma quebra parcial. Porque para me quebrar a glicose por completo, eu preciso de uma via adicional. Então, a glicólise, aí a gente já começa a ter informações sobre essa via. Então, a glicose é uma quebra parcial, porque ela não quebra a glicose por completo. Se a gente olhasse naquele mapa lá, resumindo o mapa que a gente... Cadê? Se a gente olhasse isso aqui, ó. Estão conseguindo ver? Eu mudei a tela, conseguindo ver? Sim. Se a gente olhasse a glicose, é isso aqui, ó. Isso é a glicólise. Pega a glicose e chega a piruvato. É uma quebra parcial, porque eu não produzi CO2. Eu produzi 2 moléculas com 3 carbonos, que é o piruvato. Eu simplesmente peguei a glicose, tem 6, quebrei ela no meio. Tem 3 carbonos agora para cada lado, que é o piruvato. Então, uma glicose virou 2 piruvatos. Quebra parcial, né? E nessa quebra parcial, se nessa via aqui, ó, todas as reações que tem aqui no meio, porque não é só uma, que está colocado uma, né?
Mas se todas as reações estão aqui no meio, eu tenho uma desidrogenase, e se essa desidrogenase precisa do NAD, se faltou aquela vitamina lá, a B2, a B3, eu não tenho NAD. Se eu não tenho NAD, eu não consigo quebrar a glicose. E se eu não consigo quebrar a glicose, olha o que gera. Se a gente pensar, hemácia só usa glicose como fonte de energia. Sistema nervoso central, célula nervosa, só utiliza o quê? Glicose como fonte de energia. Então, se na minha alimentação não tem a B3, eu não consigo produzir o NAD. E para produzir energia para esses tecidos, para essas células, eu preciso só disso aqui, ó. Só essa quebra. E aí, o que acontece? Não tem. Esse tecido vai fazer o quê? Tudo. Se não tem energia, o tecido vai morrer. Então morre. Começa a ter morte celular, morte de hemácia, morte de célula nervosa, né? E é muito dos princípios que a gente vê em doenças neurodegenerativas. Do envelhecimento. Alguma coisa, e aí é uma coisa que a gente ainda não sabe, né? O Alzheimer, o envelhecimento, o princípio do envelhecimento, a síndrome de Huntington, não complicado, né? Falta, principalmente, às vezes, a fonte de energia ali, ó. Eu não consigo produzir energia. Mas por quê, gente? Não sei. Ninguém sabe ainda hoje, todo mundo já sabe, já pega ela no estado. A gente consegue retardar essas doenças neurodegenerativas, mas não consegue ter a cura. E aí falta energia, esse tecido vai morrer. E se eu não tenho célula, eu começo a perder memória. E por aí vai. Vai gerando caos todo. Certo? Mas continuando então. Então, a gente tem essas coenzimas, a gente tem a parte metabólica. E a nossa primeira via, ou nossa primeira peça do quebra-cabeça, costumamos dizer isso, peça do quebra-cabeça. A gente vai ter vários quebra-cabeça. Vou até voltar ali de novo para a gente mostrar. Então, eu vou ter no nosso mapa, opa, cadê? Aqui. Então, nesse mapa todo, eu vou ter peças do quebra-cabeça. Então, a gente vai ter essa peça, vai ter essa peça, vai ter essa peça aqui, vai ter uma outra peça que une aqui. Então, são peças de quebra-cabeça que a gente vai unindo. E nessas peças de quebra-cabeça, eu tenho desidrogenases, eu tenho as que estão quebrando, produzindo energia, eu tenho as que estão sintetizando, gastando energia, mas são peças. E a primeira peça nossa é essa aqui, ó. É a glicólise. A quebra da glicose. E a quebra da glicose, o que vai acontecer? É uma quebra parcial. Por que é uma quebra parcial? Porque eu não estou quebrando, todas as vezes que a gente pensar, quebra parcial, não produzir CO2. Porque se eu produzir CO2, é quebra total, ou oxidação, né, que o pessoal fala. Então, oxidação parcial, quebra parcial. Oxidação completa ou quebra completa. Tá certo? Quebrou parcial, não chegou CO2. Quebra total, produziu CO2. Tá certo? Isso que a gente tem que ficar gravado. Então, se a glicose não produz CO2, ela é uma quebra parcial. Então, a glicose é uma quebra parcial. Ela quebra a glicose, mas ela quebra em 2 moléculas de 3 carbonos. Se a gente fazer, e é uma conta simples, ó. Tinha 6 carbonos lá, né? Eu quebrei em 2 de 3. Não saiu CO2. Então, não é uma quebra total, é uma quebra parcial. Tá certo? O que mais? Cadê? Uma visão geral da via glicolítica, então eu tenho glicose. Se é uma quebra, tem que produzir energia, né? Cadê a energia saindo aqui? Aqui, ó, 2 ATP. Então tem glicose. Se é uma quebra parcial, está produzindo o quê? 2 piruvato, 2 moléculas de 3 carbonos, né? E se está tendo quebra, vai produzir energia. Aí é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Eu posso produzir energia direta, que é o ATP, que eu já posso usar, ou eu posso produzir uma energia indireta. O que a gente entende como energia indireta? É que ela precisa ser transformada.
Olha aqui. Se a gente olhar nessa equação aqui, glicose mais 2 ADP mais 2 fosfato inorgânico mais 2 NAD mais, está produzindo 2 piruvato mais 2 ATP mais água mais 2 NADH mais 2 hidrogênio H+. Energia direta, eu já falei para vocês que é o ATP. E energia indireta? O que eu posso falar de energia indireta? Bom dia, meu povo. Vamos embora, vamos falar, vamos acordar. Animação, cadê? O que eu posso falar que é energia indireta? Energia indireta É. é que eu uso outras fontes. Não entenda como energia, entenda como energia indireta no nosso caso aqui, que eu vou Usa precisar ADP? transformar ela. Ela ainda não está pronta. Eu preciso moldar ou usar ela para produzir energia direta. Eu entendi o que a Priscila quis dizer como direta e indireta, né? Mas é no outro sentido esse indireto. É que eu ainda... É como se fosse um precursor de energia. A energia nossa é ATP, é que vem antes do ATP. Elétrons e hidrogênio que seriam usados na fosforilação. Elétrons e hidrogênio seriam... E eles estão na forma ali, apresentado que jeito? Naquela equação. Ah, já até colocou. Cadê? Ali. O João colocou NADH. Então, a minha energia indireta ou precursora é o NADH. Por quê? Ele é uma energia que está sendo armazenada nessa coenzima, nessa transportadora. E ela só vai virar energia quando esse transportador levar lá para a usina de força e soltar aquele hidrogênio na usina de força e a usina funcionar e produzir ATP. Então, se a gente olhar aqui, e é uma coisa que a gente já vai comparando com as outras vias, a via glicolítica é uma quebra parcial, a via glicolítica produz energia direta e energia indireta. Ou seja, produzir energia direta que eu já posso usar e produz uma energia que ainda precisa ser transformada, precisa ser extraída, que é o NADH. Tá certo? Precisa levar para a usina de força. Vão ter vias no nosso metabolismo que não vão produzir, às vezes, energia direta, vai ser energia indireta, esse precursor que precisa ser transformado. Então, aqui a gente vê. Produz 2 ATPs. Então, lá, está produzindo 2 ATPs. 2 ATPs é muito ou pouco? O que vocês acham? Eu não faço ideia. Não faz ideia. Então, vou ajudar. 2 ATPs é muito pouco. Para a gente ter uma ideia, a glicose, para ela quebrar, ela está produzindo 10% da energia que estava ali na glicose. Então, se a gente pensar 10%, é muito pouco. Muito pouco. 90% está vindo em outras... Está vindo de processos ainda, o quê? Que vão seguir. Ou seja, o que acontece depois do piruvato, que às vezes vai produzir os restantes dos 90%. Né? Mas, porque, se a gente ter uma ideia, ó, se eu quebrar a glicose completa, a quebra total, eu vou produzir em torno de 38 ATPs. 38. Se eu usar só a glicólise, a gente está usando 2. Então, os outros 36 ATPs tá vindo depois do piruvato. Tá certo? Tá vendo por que é pouca? 2 ATPs é muito pouco. Então, eu preciso continuar a quebra do piruvato. Ou seja, o que está ali para frente precisa continuar. Porque o que vai vir, o grosso mesmo de energia, está para frente. Os outros, se a gente pensar num saldo, 38 ATPs no final, ou seja, peguei a glicose, cheguei até CO2, 38 ATPs. 36 a 38, a gente vai ver esse negócio, tem uma alteração, uma variação. Mas 38 ATPs. Aí o que acontece? Eu peguei uma parte, só produzi 2. Falta 36. 36 vem para frente. Não é? Então, se esses 36 vêm para frente, então eu preciso continuar a quebra do piruvato para produzir mais energia, né? E até mesmo para não deixar acumular piruvato. Lembra do nosso estoque? Glicose chega, quebra no meio, produz ATPs. Glicose chega, quebra no meio, 2 ATPs. O que está acumulando ali? Piruvato.
E esse piruvato ocupa espaço, tem 3 carbonos. Eu tenho que jogar ele fora, eu tenho que transformar ele em CO2. Então ele tem que continuar, ele não pode parar. Se ele para, ele gera um transtorno. Né? Então eu tenho que continuar quebrando ele. Então, além de eu ter que continuar a via para produzir mais energia, que é importante, eu tenho que para eliminar o que está sobrando ali, que é 3 carbonos, que é o piruvato. Tem que eliminar CO2, que eu jogo pela respiração e pronto, resolvo minha vida. Não acumulei nada. Então, são 2 motivos do piruvato ainda continuar sendo quebrado. Mas aí não é mais pela via glicolítica ou pela glicose. São outras vias. Então, assim, ele chega até um ponto, entrega o bastão e alguém continua o resto. Né? É aquela história do... Vou fazer outra analogia. Eu gosto de fazer muita analogia, né? Do corredor de revezamento 100 metros. Os corredores lá, são 4 corredores, cada um corre 100 metros, não é? E eles, quando está chegando, ele tem que passar o bastão, o outro corre mais 100 metros, entrega o bastão para o outro e vai fazendo. Se essa entrega do bastão for errada, cai o bastão, perde tempo, perde a prova. Se essa entrega do bastão for perfeita, mas o corredor da frente ele for mais lento, atrapalha o resultado final. Então tem que ser o quê? Uma engrenagem perfeita. Uma tem que funcionar. É aquela linguagem de dedos lá da engrenagem mecânica dos dentes, né? Tem que encaixar perfeitamente. Se um girar mais rápido que o outro, vai comer. Come os dentes do outro. Né? Então tem que funcionar perfeitamente. Porque a glicose chegou até aqui, piruvato. Piruvato, toma. Outra via continua a quebra dele. Eu já fiz minha parte. Eu vou lá pegar outra glicose, continuar quebrando, glicose, piruvato, piruvato segue. Agora, se o que tem para frente não conseguir seguir ou ter a mesma velocidade da glicose, vai gerar um transtorno, vai atrapalhar. Então, tem que ser perfeito esse ajuste entre uma via e outra. Uma via chega até um ponto, a outra continua a chegar. Então, glicose é uma quebra parcial, glicose produz energia direta, ATP, glicose produz energia indireta, uma precursora, que é o NAD, que vai lá para a nossa usina de força, né? E aqui a gente consegue ver, olha lá, 2 piruvatos sendo produzidos. Então, a cada glicose, eu peguei ela no meio e quebrei. Só que para quebrar a glicose, e aí eu chamo a atenção de vocês que ela vai ser dividida em 4 etapas. Né? Primeiro, para a enzima reconhecer a glicose e começar a quebrar ela tem que ter uma quantidade boa, né? Lembra da curva de Michaelis-Menten? À medida que eu vou aumentando a concentração de substrato, eu vou aumentando a velocidade da enzima. Se eu começar a aumentar a concentração está baixa. A velocidade está baixa. Eu vou aumentando a concentração até chegar próximo do km, uma velocidade boa para ela funcionar. Né? Então, se eu estou fazendo essa concentração, ela aumenta e ela só vai aumentar pela passagem por uma membrana, por um transportador. Exemplo. Se eu tenho glicose na corrente sanguínea, e essa glicose começa a atravessar a barreira, uma membrana celular, para entrar dentro da célula muscular, para entrar dentro da célula epitelial, para entrar dentro da célula de uma maneira geral. Ela consegue atravessar a membrana, eu não vou preocupar como que ela atravessa. A gente sabe lá, pela fisiologia, pela biologia molecular, que são os glúteos, os transportadores de glicose. Então, a glicose entrou dentro da célula. Quando ela entra dentro da célula, a concentração dela vai aumentar, né? Então, aumenta a concentração, a enzima está lá dentro, andando lá, bobeira. Está de bobeira, ela vai lá e encontra a glicose. Começa o processo de quebra da glicose. Só que, se ela entrar, como? Ela só vai passar pela membrana, pelo um gradiente de concentração, né? Ó, tem mais concentrado de um lado, menos concentrado do outro, ela atravessa a membrana pelo nosso transportador. Correto? Aí analisa 2 condições comigo. Se eu acabei de ingerir um alimento rico em glicose, ou sei lá, almocei, tomei um lanche, a taxa de glicose da minha corrente sanguínea está lá nas alturas. Né? Então, toda a célula, como ela gasta, a célula muscular gasta energia, então a concentração dela está baixa. Então entra facilmente. A glicose vai entrando no músculo, porque pela diferente concentração, lá dentro ele vai continuar quebrando e eu vou movimentando, falando, gerando processo de catabolismo para produção de energia. Aí vamos supor que passou 2 horas, a taxa de glicose minha volta ao normal. E se voltou ao normal, vamos imaginar que está muito próxima da concentração dentro da célula. Ou até mesmo mais baixa do que a concentração dentro da célula.
A glicose vai entrar? Naturalmente? Sim ou não? O que vocês acham? Vai entrar ou não vai? E aí, gente? Acho que não. Por que acho que não? Acredito que seja pelo gradiente de pressão, concentração. O gradiente de concentração tá diferente, né? A tendência dela é até sair, né? Do mesmo jeito que ela entrou, ela pode sair agora, né? Então, ela não vai entrar e, dependendo do gradiente, ela pode até sair. Agora, imagina isso, ó. Se o músculo precisa de energia e a glicose está entrando numa condição favorável, e aí mudou essa condição e começa a sair glicose, ele começa a diminuir aquela velocidade que a enzima encontra a glicose, começa a diminuir a via que quebra a glicose. E o músculo precisa de energia a todo momento. Então, ele não pode deixar fazer isso. Aí que vem o chave da natureza, né? E da regulação dessa via para manter essa glicose que entrou lá dentro. Não deixar ela sair. Porque se ela sai, eu estou perdendo energia na célula muscular. E eu não posso deixar ela sair. E para não deixar ela sair, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dar um carimbo nela, ó. Você entrou, carimbei, você não sai mais. Qual que é esse carimbo? Eu vou adicionar... Cadê? Deixa eu ver essa figura aqui, ó. Não sei se está dando para ver. Está pequenininho. Tá vendo a glicose aqui? Sim ou não? Sim ou não? Hein? Sim? Sim. Tá vendo esse P aqui? Tá ligado a glicose? Ó, tem a glicose aqui. Ó, carbono anomérico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Glicose, uma hexose. E ligado nele tá um P. P de fosfato. E o fosfato ele tem carga negativa. Então, o que acontece? Toda essa glicose que entra, eu vou lá e carimbo ela. Carimbo ela com quem? Coloco fosfato nela. Ao colocar fosfato, ela fica com carga negativa. E aí a gente já começa a fazer aquele raciocínio. Para atravessar a membrana, primeiro ela tem que ser ou pequena, porque ela atravessa lá naturalmente pela membrana. Se ela é grande, no caso da glicose, ela precisa de um transportador, de um canal, um glute. Né? GLUT4, por exemplo, transporta para dentro do músculo. Então, se ela precisa de um GLUT4, é um canal ou um transportador de glicose para dentro da célula, esse transportador reconhece a glicose. Mas não reconhece a glicose que está marcada, está carimbada. Porque a glicose vai chegar lá no glúteo e falar assim, não, você já foi carimbada, você tem que ficar aqui dentro, se vira. Sair, você não sai mais. Ele é o porteiro. Ele deixa entrar e deixa sair. Mas ele só deixa sair quando está o quê? Aquele carimbo está apagado. Carimbou. Se eu tirar o carimbo, apaguei lá, o nosso porteiro deixa sair. Se está carimbado e não tem como eu tirar esse carimbo, o porteiro fala, não, glicose, pode ficar aí dentro, se vira, toma seu rumo. Ou você vai ser quebrada, ou você vai sintetizar o glicogênio, para cá você não volta. Então eu comecei o quê? A aprisionar a glicose dentro da célula muscular. Né? E aí, quem vai fazer isso? É uma enzima. Uma enzima que tem que ir lá e carimbar, porque ela está colocando fosfato, ela está ligando um componente na glicose. E essa ligação aqui, se a gente olhar entre o oxigênio e o fosfato aqui, é uma ligação covalente. Então, quem faz isso vai ser uma enzima. Então, eu vou ter uma enzima que carimba. Qual que vai ser essa enzima? Opa! Se a gente olhar lá, ó, hexoquinase. Quinase. Ó, quinase. O que é quinase? É uma classe de enzima que a gente olhasse lá naquelas 6 classes. A quinase, ela é uma enzima que ela ou tira o fosfato ou ela coloca o fosfato. Resumido, simples. Ela vai colocar o fosfato, ela vai retirar. Então, na célula muscular, eu preciso de uma hexoquinase para tirar esse fosfato. Para colocar esse fosfato. Porque toda glicose que entrar no músculo, ela é carimbada. Entrou glicose, carimba ela. Entrou glicose, carimba ela. Carimbou, o porteiro, que é o GLUT4, vai falar assim, não. Agora você está carimbada, você tem que continuar. Está aqui, ó, glicose, fosfato. Não pode sair mais. Se essa enzima funciona perfeitamente, ela já está regulando o funcionamento da via glicolítica, ela é a primeira.
Por que ela regula o funcionamento da via glicolítica? Porque se essa enzima funciona numa velocidade boa, toda a glicose que entra, ela carimba, toda a glicose que vai estar ali dentro vai estar carimbada, não sai. A concentração de glicose marcada pelo fosfato vai começar a crescer. E se começa a crescer, a probabilidade de encontrar com outras enzimas e continuar a via glicolítica vai ser maior. Então, é uma enzima importante, né, no nosso caso. Além daquela desidrogenase, é uma enzima importante, porque ela regula, né, ela mantém esse carimbo. Se eu tivesse uma enzima que tirasse, apagasse esse carimbo, vai lá, apaga ele, tira o fosfato. Aquela velocidade da via glicolítica, glicose entrou, carimbei. Ah, mas agora tem uma enzima que tira o fosfato, descarimba, a glicose pode sair. A velocidade poderia estar o quê? Aumentando ou diminuindo, dependendo da velocidade das duas enzimas, né? Da quinase ou de uma fosfatase. Aí eu pergunto para vocês, se a gente analisar o músculo e o fígado. No músculo, nos dois tem quinase, nos dois tem a enzima que carimba, né? Vocês vão ver lá em fisiologia, no quarto período, no quinto período, não sei como é que está na grade, na fisiologia que o fígado, ele tem uma reserva, ele armazena glicose na forma de glicogênio. O músculo também reserva glicose na forma de glicogênio. E quando precisa, ele quebra esse glicogênio, quebra e joga fora. Então, o músculo tem quinase, porque tem que marcar ele e direcionar o metabolismo para um lado. O fígado também tem uma quinase, para marcar essa glicose e manter a glicose lá dentro do fígado para direcionar. Então, os dois têm quinase. Agora, a enzima que apaga o carimbo, a fosfatase, tira fosfato. Pode ter no músculo? Pode ter no fígado? O que vocês acham? Acho que só pode ter no fígado porque tem que liberar energia para ir para o músculo, né? E o músculo já quer receber e não tirar. Então, perfeito. Porque no fígado, se ele tem essa reserva e ele vai ser o papel dele, um dos papéis dele da fisiologia, manter a concentração de glicose constante na corrente sanguínea, o que ele vai fazer? Ele tem a enzima que marca, e aí direciona essa glicose para dentro do fígado, ela vai se armazenar na forma de glicogênio, mas ele também tem que ter a enzima que desmarca para jogar a glicose na corrente sanguínea. Então, ele tem as duas, ele tem a quinase e a fosfatase, que vão funcionar dependendo da nossa demanda. Se eu preciso de energia, tira a glicose do fígado e joga na corrente sanguínea para alguém pegar. Aumenta a concentração na corrente sanguínea para alguém pegar lá, o músculo, por exemplo. Né? Se eu não preciso de energia, tira a glicose da corrente sanguínea e armazena no fígado. Então, as enzimas vão funcionar de acordo com a nossa demanda. Aquele processo de catabolismo e anabolismo vai funcionar de acordo com o que a gente precisa. Precisa de energia? Catabolismo. Não precisa de energia? Anabolismo. Então, precisa de energia? Catabolismo. Glicólise. Então, a quinase tem que funcionar para manter ele lá dentro, no caso do músculo, para produzir energia. Mas se o músculo, o papel dele é contração, movimento, fala, ou várias outras funções relacionadas ao movimento, que a gente tem no nosso organismo, então ele precisa de energia. O papel dele não é reserva. Né? Então, a glicose que entra ali não pode sair, porque se sai, eu estou perdendo energia. Então, ele não pode ter fosfatase. Então, no músculo não tem fosfatase. Toda glicose que entra no músculo é marcada. Agora, se ela vai virar glicogênio ou se ela vai ser quebrada, depende da demanda do músculo. Como o músculo precisa de muita energia, o catabolismo da glicose sempre vai ser predominante em relação ao anabolismo. Então, a reserva, por isso que a gente fala lá na fisiologia, a reserva de glicogênio está onde? Está no fígado. Então quer dizer que nenhuma outra célula tem? Tem. Só que é uma quantidade pequena, porque o músculo precisa de energia. Ele não vai falar assim, eu preciso de energia, vou guardar esse pouquinho aqui. Não. O que entra, eu já gasto. Eu guardo um pouquinho assim, mínimo que seja. Né? Então, eu tenho uma reserva de glicogênio no músculo. Mas ela é bem menor, porque eu prefiro, o músculo, né? Prefere quebrar para ele precisa de energia. Ao contrário do fígado. O fígado ele vai ter uma reserva maior e vai ter uma quebra, uma via glicolítica menor, porque ele precisa de energia uma quantidade muito menor em relação ao músculo.
Então, tem reserva de glicogênio na célula nervosa? Tem. Tem na célula epitelial? Tem. Tem qualquer tipo de célula tem reserva de glicogênio, ou seja, reserva de glicose. Só que dependendo da função dela, eu vou ter maior ou menor. Então, a gente tem lá, então, quinase que precisa marcar. Eu preciso de uma enzima que precisa colocar ou carimbar essa glicose aqui. Então, a gente divide a via glicolítica, a via glicolítica em 4 etapas. Uma primeira etapa é esse processo, marcar ela, direcionar o metabolismo. Se ele tem que ser degradado ou se ele tem que ser sintetizado. E para marcar, eu preciso de energia. Aqui, ó, olha aqui, ó. Glicose está entrando 2 ATPs e está saindo 2 ADPs. Então, eu estou gastando energia. É meio ilógico, né? Uma via que é para produzir energia e eu já começo a gastar. Isaac, você perguntou, levantou a mão aí. Só pode acontecer de ter glicose em excesso dentro do músculo, nas células? Quando isso acontece, como é que o músculo faz para se livrar, se acontece? Glicose? Isso. Ele vai direcionar para dois caminhos, né, que a gente já viu. Formar glicogênio, mas sempre uma quantidade limitante, porque precisa de água, e a água vai o quê? Ocupar espaço. O que ele vai preferir? Sintetizar lipídio, gordura. Tá certo? Então, ele vai, se tiver em excesso ali, ele vai tentar direcionar. No caso do músculo, sim. No caso do músculo, é um caso à parte, porque toda glicose que entra é energia que a gente precisa para movimento. Então, ele gasta mais do que ele tem de estoque, vamos colocar assim. Então, ele sempre vai gastar mais. Então, a reserva dele sempre vai ser pequena. Se a gente pensar outras células, célula epitelial, célula nervosa, célula... vários outros tipos de células, que agora eu não vou lembrar o nome de todas. Às vezes, o estoque de glicogênio e glicose ele pode estar variando. Posso ter mais uma quantidade de glicogênio, uma quantidade de gordura, então essa variação pode ter. Se tem uma quantidade, vamos colocar, fora do normal, vai começar a entrar nas patologias. Existem algumas síndromes que são síndromes mais raras, né? A gente conhece muito a intolerância à lactose, que não pode tomar leite, né? Mas existem outras que faltam enzimas. Por exemplo, a enzima tem uma síndrome da quebra do glicogênio, que a pessoa não consegue quebrar glicogênio. E imagina, olha o transtorno que gera para essa pessoa. A glicose entra, aí a glicose marcou, né? Não sai mais. Aí o que ela tem que fazer? Ela tem 2 caminhos agora. Ou ela vira glicogênio, ou ela é quebrada para produzir energia, né? Ou ela pode ter um terceiro caminho ali, se a gente for pensar, produzir muito glicogênio, eu vou produzir gordura. Mas primeiro eu vou ter, no início, eu vou ter ou glicogênio ou produzir energia, né? Aí ela tá funcionando, não estou precisando de energia, então a glicose foi marcada, está lá dentro da célula. Se eu não preciso de energia, não vai vir para cá, eu vou começar a sintetizar glicogênio. Começo a sintetizar glicogênio. Chega no meu estoque de glicogênio, eu começo a sintetizar gordura. Beleza, estou sintetizando gordura, está lá dentro da célula, tudo bonitinho. Aí eu preciso de energia, aquela célula precisa de energia, o que ela vai fazer? Tem uma reserva de glicogênio aqui, é muito mais fácil eu pegar o glicogênio, virar glicose, produzir energia pela via glicolítica, né? Ou seja, glicose entrou, virou glicogênio. Então agora o que eu vou fazer? Glicogênio volta a glicose produz energia. Eu só mudei o sentido do caminho. Só que o que acontece? Eu não tenho a volta. Glicogênio não volta a glicose. E aí, o que entende o organismo dela? O que entende a célula dela? Que está sempre faltando glicose. Então, cada vez vai entrar mais glicose. E a quantidade de glicogênio, ela vai começar a se tornar prejudicial. Porque vai começar a acumular água, vai começar a gerar transtorno e por aí vai. São algumas síndromes desse metabolismo do glicogênio. Ou seja, desse deslocamento do metabolismo, em vez de eu produzir glicogênio, e quando eu preciso eu volto nele, eu produzo, mas eu não consigo tirar ou degradar ele. Ele fica lá, para sempre. Para sempre não, para sempre é uma palavra muito forte, né? Mas fica lá por muito tempo, sem ser utilizado. Entendeu? Então depende caso a caso em relação a essa via. E da mesma maneira, quem tem um excesso de glicose também, se essa via de glicogênio está funcionando perfeitamente, se eu não preciso de energia,
eu vou armazenar glicogênio e todo esse excesso de glicose vai aonde? Vira gordura. E a gente já sabe por que vai virar gordura. E por que da gordura, né? E aí começa a ter algumas doenças também. Já ouviram falar daquela questão de gordura no fígado? É um nome popular, né? Que o pessoal fala, gordura no fígado. Sim, professor. Inclusive, é o que está mais tendo agora. Gordura no fígado? Sim, eu tenho vários amigos que estão com gorduras no fígado. Por que será? Vamos analisar isso, baseado nesse metabolismo? Por que está acontecendo isso? Falta de gastar energia. Gastar energia e a gente só está consumindo besteira, né? Exatamente. Ele consome, mas daí não gasta, né? Não gasta. Então, imaginou, ó, eu estou consumindo, entra, e o que eu estou consumindo não é saudável, porque a maioria não está consumindo saudável. Então, entra muita porcaria, entra muita glicose, e aí, quando entra essa glicose, ela vai ser armazenada nos locais, no fígado, no músculo, no cérebro, só que esses locais, eles produzem, vão armazenar pouco, né? E o fígado vai armazenar muito. Só que ele começa a chegar a glicose nele, vira glicogênio. Só que eu não posso armazenar muito glicogênio, porque vira o quê? Precisa de água. O que o metabolismo fala? Não, ó, chegou glicose, não precisa, ele não fala desse jeito, né? Mas chegou glicose, não consigo mais armazenar glicogênio, vira gordura. Então vamos direcionar essa glicose para gordura. A gordura já está lá no fígado, então começa a aumentar a gordura no fígado. Ou gordura no fígado, entendeu? Então eu começo a armazenar nessa região. Por isso tem gordura no fígado. É uma das causas, né? Tem várias outras causas, tem até a questão genética, mas muito do que tem, que você colocou, Kate, é a alimentação, a falta de exercício. A gente, hoje em dia, fica na frente do computador, não fazendo nada, praticamente, sem nada, né? A gente está fazendo alguma coisa, mas não está gastando energia. A gente não está correndo, a gente não está andando, a gente não está gastando energia que a gente tem. É aquele nosso balanço energético. Eu estou comendo X, mas eu não estou consumindo X. Estou consumindo X pela metade. Então, sempre vai ter acúmulo. E ele tem que armazenar alguma coisa. Certo? Então, é isso mesmo. Vou sair da aula, então. Vou ali correr. Tá bom. Deixa para correr daqui a pouco. Para gastar energia daqui a pouco. Aí você vai entender como é que quebra e você vai quebrar essa sua energia de maneira adequada e eficiente. Ah, entendi, professor. Você vai quebrar de maneira eficiente. Não adianta simplesmente correr também, não. E não quebrar de maneira eficiente. Tem como quebrar ela também. Então, a gente tem na BigloKit uma etapa 1 que é marcar. Carimbo. Para isso eu gasto energia, né? Eu tenho uma etapa 2. Se a gente olhar na etapa 2 aqui na figura, eu estou pegando a glicose, está marcado, ó, de um lado e do outro, e eu estou quebrando ela no meio. Vamos entender por que essa etapa 2 é a quebra. E por que eu tenho que colocar dois carimbos, né? 2 fosfatos. 2 cargas negativas, um de cada lado. Imagina, quando você tem um pão, você quer cortar ele de maneira organizada, você põe ele na mesa, pega a faca e vai cortando as fatias. Né? Você não joga ele para cima e mete a faca e tenta cortar. A probabilidade de você cortar ele no meio é mínima, né? Você pode cortar uma beiradinha, você pode ser tão ruim que você nem pega no pão. Você jogou a faca aqui, nem passou perto do pão, né? Ou cortou uma beiradinha, cortou um maior, menor. Então, na nossa quebra, e a gente viu lá no final, a gente tem que quebrar o quê? Igual, no meio, 3 carbonos para cada lado. Então, eu tenho que facilitar, ou tenho que direcionar essa quebra. Quando a gente pega o pão, coloca na mesa e vai com a faca, a gente está organizando aquele corte. A Viglicolite também tem que organizar isso. Então, ela coloca um fosfato lá, um fosfato de cá, é o molde. Segurei aquela glicose e agora eu posso vir o quê? Quebrar ela. Então, eu preparei a glicose, gastando energia. Na segunda etapa, eu quebrei a glicose. Né? Produzi 2 moléculas de 3 carbonos cada uma, contendo fosfato. Agora, a terceira etapa ali, se a gente for pensar, eu gasto... Opa! A primeira etapa eu gastei energia, a segunda etapa eu quebrei. Aqui eu tenho fosfato e fosfato. Se a gente for analisar, se essa ligação aqui, ó, ligada ao fosfato, da mesmo jeito que ela entrou aqui, que era aquela figura lá, ó, o fosfato entrou aqui, que é essa ligação covalente, se eu tirar o fosfato, eu posso pegar essa ligação covalente e produzir o quê? ATP. Eu peguei um ADP, um fosfato inorgânico, e peguei a energia daquela ligação ali, uni os dois, ATP. Só que,
Se eu for fazer isso, pegar essa ligação aqui, esse fosfato, e unir com um ADP para virar ATP, eu gastei 2 aqui e eu vou produzir agora 1, 2. Qual foi meu saldo? 0. Teve lógica isso? Não, professor. Não teve lógica, né? E a gente tem que pensar, a natureza é perfeita, ela não vai fazer uma coisa ilógica. Eu gasto 2, depois eu venho aqui, quebro esse, produzo um ATP, outro ATP, produzo 2, saldo 0. Não, não tem. Tem alguma coisa faltando ali. Aí que entra a chave da nossa vida glicolítica, que eu citei no início da aula. Se a gente olhar essa terceira etapa aqui, o que está acontecendo na terceira etapa? A gente já tem condições de falar sobre isso. O que está acontecendo nessa terceira etapa? Não precisa nem olhar aqui para a parte de baixo, é só olhar aqui, ó. O que aconteceu aqui, ó? Entrou 2 íons de potássio? Não é potássio, não, é fósforo. Ah, é fósforo, verdade. Entrou 2 fósforos. O que mais? Saiu hidrogênio? Sai hidrogênio. E quando sai hidrogênio, quem faz isso? Desidrogenase. Desidrogenase. Nossa, então aqui a terceira etapa tem uma desidrogenase. Então, ó, tem que prestar atenção. Se tem uma desidrogenase, saiu hidrogênio, então é importante. Porque a gente viu que se sai hidrogênio, tem uma desidrogenase, ela tem que transferir hidrogênio para alguém. E quem que é o alguém? É o nosso táxi, é o nosso mototáxi, é o NAD, é o FAD. A gente viu no início que a glicose usa NAD, né? Então, se saiu esse hidrogênio aqui, quem pegou esse hidrogênio? O NAD. Então, se faltar aquela vitamina B3 que a gente citou lá no início, aonde vai parar a via glicolítica? Aqui vai funcionar, aqui vai funcionar, aqui precisa dele. Então, se eu não tenho ele, aqui para. Consequentemente, tudo vai parar para cima, né? Mas a glicose vai continuar entrando, marcou, a glicose vai continuar marcando os dois lados, a glicose vai continuar sendo quebrada, só que chegou ali, precisa do NAD, e não tem NAD, não tem vitamina. Eu paro a via glicolítica ali. Então, ali é um ponto-chave dela, para parar ou não ela. Então, aqui tem um NAD, aqui tem uma desidrogenase. Então, a terceira etapa é uma etapa de uma enzima, uma etapa regulatória, para tornar a via glicolítica com saldo positivo. Porque até aqui, produzi 2, gastei 2, e se eu continuasse aqui, eu produzia 2. Eu tenho que aumentar esse saldo, né? A gente viu que eu tenho que produzir 2, eu tenho um saldo de 2. Então, para ter um saldo de 2, eu tenho que produzir 4. Eu produzo 4, gasto 2, meu saldo é de 2. Então, tem que vir 4 ATPs daqui para frente. A desidrogenase, ou a saída desse hidrogênio, vem para fazer isso. Porque se a gente imaginar, a desidrogenase vai fazer isso aqui, ó. Sou a desidrogenase, estou lá. Tirei o hidrogênio. Só que ao tirar o hidrogênio, o que eu vou fazer? Tem aqui uma ligação, porque antes o hidrogênio estava uma ligação covalente, né? Então eu tirei só o hidrogênio, mas deixei os elétrons lá. Se eu deixei os elétrons, eu deixei energia, que eu posso vir aqui, ó, e colocar outra coisa. Colocar o quê? O fosfato. Olha o que essa enzima desidrogenase fez. Ela pegou o substrato lá, que era aquela molécula de 3 carbonos, que já tinha um fosfato. Ela tirou o hidrogênio dela. Esse hidrogênio não quer sair, não. Tirou o hidrogênio dela. E ao tirar o hidrogênio, o que eu coloquei no lugar? Fosfato. Aí eu produzi o quê? 3 carbonos, um fosfato que já tinha, estava vindo aqui, ó, e o outro que eu adicionei. Só que eu gastei energia para colocar esse fosfato? Não, a energia já estava lá. Eu só não tirei o hidrogênio, já tem energia lá. Eu só colei uma coisa que estava lá presente, que faltava, que era o fosfato. Então, fosfato inorgânico, por isso PI. Fosfato inorgânico. Então, eu não gastei ATP. Então, eu pulo do gato. Por que eu pulo do gato? Porque essa reação, ou essa enzima, ela torna a via glicolítica com saldo positivo. Ao retirar o hidrogênio, ela deixa condições para me colar o fosfato
sem gastar outra molécula energética, sem gastar ATP. Aqui agora eu tenho lá, ó, 3 carbono, fosfato de um lado que já tinha, e agora um fosfato que eu colei agora. Se essa enzima trabalhar 2 vezes, ou seja, trabalhar dobrado, eu tenho 2 moléculas, porque aqui estava 2, né? Eu tenho 2 moléculas, ó, cada uma tendo 3 carbono e 2 fosfatos, um de cada lado. Então, se ela atuou perfeitamente, eu consigo ter agora uma molécula de 3 carbono e 2 fosfatos, um de cada lado. E aí sim, vem a etapa da via glicolítica de produção de energia. Por que produção de energia? Eu posso vir aqui, quebro isso, transfiro para o ADP, produz ATP. Quebro isso aqui, transfiro para o ADP, produz ATP. Então, se eu tenho uma molécula, eu produzi 2 ATPs. Se eu tenho 2 moléculas, eu produzi 4 ATPs. E no final eu chego o quê? Piruvato, tem 3 carbonos, 2 piruvatos, e um saldo de 4 ATPs. Um saldo não. Uma produção total de 4 ATPs, tirando o que eu gastei, saldo de 2. É o resumo da via glicolítica. Eu tenho 4 etapas. Dessas 4 etapas, uma que eu vou preparar ou direcionar a via glicolítica, a gente já viu. Marcar, manter ela lá dentro. Para marcar, eu preciso de energia. Etapa 1 lá, glicose. A quinase, quer dizer. Marco de um lado. Mas ainda tem que preparar para cortar. Marco do outro. Então, por isso eu gasto 2. Um para colocar de cá, um para colocar de cá. 2 ATPs, primeira etapa. Então, eu preparo a molécula para ser quebrada. A segunda etapa é a quebra propriamente dita. A quebra dela. A terceira etapa é tornar a via glicolítica viável, com saldo positivo no final. Se a desidrogenase não existisse, se eu não tirasse hidrogênio, eu não tinha um saldo positivo no final, eu tinha um saldo de 0. Gastei 2, produzi 2. 0. Fiz nada. Trabalhei para não ganhar nada, né? E a quarta etapa, que é a produção propriamente dita de energia pela via glicolítica, forma de ATP. O que acontece? Então, se a gente fosse resumir, essa é a via glicolítica. Mas aí ela tem lá, vou ver aqui o zoom. Essas 4 etapas estão divididas em 10 reações. Nossa, já 10 reações. Já está difícil decorar uma enzima, agora tem que decorar 10. Não, não é decorar. É ver dessas 10, quais são as importantes e por que elas são importantes. Tá vendo essa figura aqui? Vocês estão vendo a figura que eu estou postando? Sim. Tá vendo que na figura, o que ele colocou lá? Ó? Tá em inglês, né, essa figura. Glicose, aí tá aqui, glicose 6-fosfato. Ai, tem fosfato. A fosfato aonde? Na posição 6. Olha lá, então, ó, se esse é o carbono anomérico, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, esse é o carbono 6. E o fosfato está ligado aonde? No 6. Então, glicose 6-fosfato é a glicose que eu marquei ela, coloquei o fosfato na posição 6. E para isso eu precisei de quê? Energia. Ó, ATP entra, sai ADP. Então, no nosso mapa, é isso que a gente vai desenhar. Eu vou pegar lá no centro, se a gente pegar aquele esboço, aquele roteirinho para montar o mapa, eu vou colocar lá na região que é da via glicolítica, isso aqui, ó. Vou escrever. Não é letra maior, não é letra menor, é a letra que a gente escreve no caderno, glicose. Aí a glicose, aqui, ele colocou 1. Aí depois eu posso ter uma legenda lá, ó. 1 é a enzima hexoquinase. Mas eu posso colocar a enzima aqui, ó, hexoquinase. Cor diferente, azul, amarelo, sei lá. Então eu estou escrevendo para ele, glicose. Tem uma seta, num sentido, glicose 6-fosfato. Entrou ADP, saiu o quê? ATP. Então, se entrou ATP, gasta energia. Se a seta só está nesse sentido, é uma seta que só vai para produzir glicose 6-fosfato. Ela não volta. Para ela voltar, o que ela precisa? De uma outra enzima. Era o mesmo pegar essa glicose 6-fosfato, vem para cá pela uma seta para produzir glicose. Então, uma outra enzima faz isso, que não é da via glicolítica. A via glicolítica, a primeira reação só vai, ó. Desceu, produziu glicose 6-fosfato. Tá lá no mapa, copiei isso. Ó, glicose, setinha, glicose 6-fosfato. Entrou ADP, saiu ADP. Qual que é a enzima? Hexoquinase. Pronto. E lá numa página do Anitra Marzotto, por exemplo, a página do Anitra Marzotto, vou até falar qual que é a página do Anitra Marzotto, não está aberto. Estava aberto ele. É lá na página do livro do Anitra Marzotto,
ver se eu acho aqui. Cadê? Aqui, ó. E lá na página 124 do Bioquímica Básica, daquele livro que eu falei para vocês lá, e, ó, copiar isso aqui. Cadê o slide? Copiar, tá lá, glicose 6-fosfato, a enzima tal, entrou ADP, saiu ADP, pronto. Aí vamos continuar. A reação 2, ó, vai e volta. O que vai determinar para que lado que eu vou seguir essa reação é a concentração. Se tem muito desse, eu vou dispendiar para cá. Se tem muito desse, eu volto para cá. Ou seja, demanda energética. Preciso quebrar ela, eu venho para cá. Não preciso quebrar, eu venho para cá. Então, ela não é importante, ela vai e volta. Né? A terceira reação, olha lá, é uma aqui eu já tenho frutose 6-fosfato. Estou produzindo frutose 1,6-fosfato, 1,6-bifosfato. Entrou ATP. Eu tenho uma outra quinase aqui, eu tenho uma fosfo-fruto-quinase. Então, quinase. Aqui, se olhar daqui para cá, o que a glicose é da frutose? Ou o que a frutose é da glicose? O que elas são? Elas são monossacarídeos, né, professor? São o quê? Monossacarídeos. São monossacarídeos, mas o que mais? O que um é em relação à outra? Se elas se combinarem, formam um disacarídeo, que é a sacarose, né? Não, isso é o produto delas. Mas o que a glicose é da frutose e o que a frutose é da glicose? O que elas têm? Elas são isômeros? São isômeros. Então, aqui a 2 eu tenho uma isomerase, né? Olha, eu não precisava nem ter o nome da enzima. Tem uma isomerase porque ela pegou glicose e virou frutose 6-fosfato. Eu só peguei esse formato aqui da glicose e virei frutose. Só para mudar a forma dela, né? Só para mudar a disposição dos átomos de carbono, né? E por que disso? Porque se a gente pensar a glicose lá, ó, se eu for cortar ela, eu posso cortar aqui, ó. Posso cortar aqui. Posso cortar aqui. Se eu cortar aqui, ó, passei um X aqui. Eu tenho 2 carbonos de cá. 1, 2, 3, 4. Vai me cortar com 3. Não, fica até difícil. Ó. 1, 2, 3. Tem que cortar ela aqui, ó. Então, ela fica, como ela é um hexágono, fica difícil eu cortar ela. Eu não, né? O metabolismo, as nossas células, né? A enzima reconhecer. Então, eu tenho que facilitar esse conhecimento. Quando eu pego lá a frutose, ó, ela tem um eixo de simetria. Que eu posso cortar 1, 2, 3 carbonos, 1, 2, 3 carbonos. Então, essa isomerase, que eu nem sei o nome, para mim não importa. Não, tá lá. Se eu quiser colocar o nome dela aqui, posso. Tá até lá o nome dela, cadê? Olha lá. Fosfo-fruto-quinase isomerase. Para mim, é indiferente. Ela não é importante para mim agora. Mas ela fez tornar simétrico a molécula que eu posso agora cortar. Né? Mas mesmo tornando simétrico, ainda tem um corte aqui diferente, ó, o azul e vermelho, que a gente vai falar. Então, a 2, ela só veio tornar simétrica aquela glicose para facilitar a quebra. Mas ainda só tem um fosfato, ó, fosfato, de um lado. Se eu olhasse aquela figura anterior lá, ó, cadê a figura? Tinha fosfato de um lado, eu tenho que ter fosfato do outro. Então, aqui, se eu tenho glicose com fosfato de um lado, eu tenho que colocar agora o fosfato do outro lado. Então, para me colocar do outro lado e facilitar isso, que seria aqui, ó, do outro lado, né? Eu tornei ela simétrica. Olha a simetria que eu tenho da molécula agora. Então, eu tenho fosfato de um lado, coloco fosfato do outro. Que é a terceira reação que vai fazer, que é uma quinase. Entrou ATP, coloquei agora na posição 1 e na posição 6, ó. Na posição 1 e na posição 6. Está simétrico. Eu tenho simetria da molécula, tem fosfato de um lado, fosfato do outro. Agora eu posso cortar ela. Olha, a 1, a 2 e a 3 é aquele resumo lá. Eu preparei a molécula para ser quebrada. E ao preparar ela, eu gastei um ATP aqui e um ATP aqui. Se eu estivesse lendo a via metabólica ou a via glicolítica, eu estou olhando, ó, se eu chegar até aqui, ó, até a frutose 1,6-bifosfato, falar, não, até aqui eu só gastei 2 ATPs, porque entrou um aqui, entrou um aqui. Gastei 2. Ó, mas eu sei que a via glicolítica é para produção de energia, então para frente tem que arrumar um jeito de produzir essa energia, né? Vamos ver. E olha o tanto que é interessante, tá vendo que ele colocou cor diferente?
O ATP, ele colocou em laranja. Ó, ATP é energia, então tá saindo, entrando ATP. Ó, ele destacou o ATP. Vocês vão poder destacar no mapa. Coloca lá, colorido, cor diferente, ó. Tá entrando ATP. Seta com cor diferente, ele tá destacado. Quando você bater o olho, fala, não, laranja é onde tem ATP. Agora eu só tenho que ver se tá entrando ou tá saindo. Eu só tenho que ver pro caminho da seta. A seta tá indo ou tá voltando? Eu olho na seta. Né? Aí, então, dá um A3, eu preparei. Marquei lá com fosfato dos dois lados. A quarta reação é a quebra propriamente dita. Olha lá. Quando eu tenho A4, o que está produzindo? Está produzindo gliceraldeído, acho que está pequeno, né? Gliceraldeído 3-fosfato e dihidroxetona fosfato. Eu cheguei aqui e quebrei, ó. Só que não era totalmente simétrico, porque eu não posso chegar no oxigênio e quebrar ele no meio. Né? Então esse oxigênio vai para um lado, vai para uma em detrimento da outra. Então eu vou produzir componentes ainda diferentes. Se eu olhar essa com essa aqui, ó, qual que é a diferença delas? E a gente já tem condições de falar isso. Você pode repetir, professor? A quarta reação é a nossa etapa de quebra da molécula. Eu já preparei a glicose, coloquei ela simétrica, agora eu vou cortar ela. Só que eu não posso cortar ela no meio, porque não tem como eu cortar o oxigênio aqui, ó. Então, alguém vai ficar com oxigênio e alguém vai ficar sem esse oxigênio. Então, ela ainda tem uma certa assimetria no corte. Quando eu tenho essa assimetria, o azulzinho produziu isso aqui e o vermelhinho, rosa, né, produziu isso aqui. São componentes diferentes, mas diferentes baseado num critério. Qual critério? Na hidroxila e carboxila, ligação. Como é que é? Não falo duas, aí fala uma, depois Uma fala. na ligação da hidroxila e outra na carboxila. Carboxila? Seria o grupo funcional? Seria o grupo funcional, é mais correto. Por quê? Qual que é o grupo funcional? A primeira seria carboxila. Não. Aí está entrando no mesmo erro que o Isaac colocou, do carboxila, não é carboxila. E grupo funcional, que é isso aqui, ó. Aldeído, professor. Aldeído. E o de baixo é cetona. Cetona. Que são os grupos funcionais dos carboidratos, né? Então, quando eu quebrei, ao quebrar essa estrutura, eu produzi dois componentes que são iguais, só tem uma mudança, são iguais quando eu falo assim, tem 3 carbonos, número de oxigênio, número de hidrogênio, vamos colocar lá assim, são isômeros, só que são isômeros de função, tem grupo funcional diferente. Um tem o aldeído e o outro tem o cetona aqui, ó. Analisa comigo. Se eu cheguei até aqui, preparei a molécula, quebrei ela, produzi duas componentes que são isômeros. Se eu fosse continuar a quebra para chegar lá no piruvato, a enzima que reconhece isso, não reconhece isso. Concordam comigo? Sim. Então, o que acontece? Vamos imaginar, até aqui eu fiz 1, 2, 3, 4 reações, né? Eu falei para vocês no início que a via glicolítica tem 10 reações. Então, eu fiz 4, falta 6, né? Ah, se eu pensasse, falta 6, então eu poderia ter 3 reações para cá, 3 reações para cá. Né? Mas tem muita coisa ainda para acontecer em 3 reações. Poderia ficar com essa coisa na mente. Mas, uma outra coisa que tem que chamar a atenção nossa, se eu tenho 3 reações para cá, eu tenho 3 enzimas diferentes aqui. Que são 3 enzimas diferentes aqui. E a enzima, a gente viu que a enzima é grande, a enzima ocupa espaço. Então, se eu arrumar um jeito de reduzir esse espaço, ou convergir o nosso metabolismo em pontos comuns, ou substâncias chaves, eu diminuo a quantidade de enzima, o metabolismo continua funcionando, e eu não tenho transtorno para a célula. Então, vamos imaginar que o nosso organismo tem enzima que reconhece a gliceraldeído 3-fosfato para ela continuar funcionando. Ou seja, quebrei a molécula, 2 moléculas de 3 carbonos,
Só que agora, essas 3 carbonos, uma tem aldeído e eu tenho cetona. E eu só reconheço que tem aldeído, para continuar. Se eu peguei a glicose, preparei ela, quebrei gliceraldeído, continua o processo de produção de energia. O dihidroxicetona está lá acumulado, porque não tem enzima para ele. Quebrei outra glicose, preparei, quebrei ela, mais um gliceraldeído, continua seguindo o caminho. Então, a quebra da glicose vai sempre produzir os dois, o gliceraldeído continua. O dihidroxicetona, o que acontece? Se eu não tenho nada para metabolizar, ela começa a acumular. Então, tem que ter uma solução para isso. Eu não posso criar outras enzimas para metabolizar a dihidroxicetona, porque eu estou aumentando um problema, porque eu estou colocando mais enzima naquele processo. Só que, se os dois só mudam pelo grupo funcional, eu posso reorganizar esses átomos e um virar o outro, ou vice-versa. Ou seja, o dihidroxicetona pode virar gliceraldeído, o gliceraldeído pode virar dihidroxicetona, igual a gente fez aqui na etapa 2, ó, a enzima 2. Glicose 6-fosfato pode virar frutose, frutose pode virar glicose. E eles são isômeros de quê? Função. Glicose tem grupo funcional aldeído, frutose tem grupo funcional cetona. É o mesmo raciocínio da 2, a gente tem que ter para essa aqui agora. Então, a quinta reação, se a gente for pensar, é para tornar agora a substância igual, para ela continuar seguindo. Cadê aqui? Ah, cortou. Então, o dihidroxicetona aqui, ó, ele tem que virar o quê? Gliceraldeído, porque dele eu reconheço. Ele segue. Aí a continuação lá, ó. Então, se eu quebrei a glicose, essa glicose, ao ser quebrada, produziu gliceraldeído e dihidroxicetona, o gliceraldeído está continuando aqui, ó. 6, 7, 8, 9. Olha o dihidroxicetona. Eu tenho que ter uma enzima, uma isomerase, não precisa saber o nome dela, uma isomerase, que faz o quê? Pega essa dihidroxicetona, reorganiza o grupo funcional e vira gliceraldeído. Aí agora eu tenho o quê? 2 moléculas de gliceraldeído. É o que a gente viu lá naquela figura. Aqui, ó. 2 moléculas iguais. 2 moléculas de gliceraldeído. Então, eu quebrava na etapa 2 e já arrumava ela para ter 2 moléculas iguais para continuar o processo de quebra. Então, a etapa 2 é feita pela reação 4 e reação 5. Enzima 4 e enzima 5. A enzima 4 que quebrou, propriamente dito, e a enzima 5 que tornou as duas iguais, para continuar a etapa 3, que é a tornar a via viável. É o que a gente vê aqui, ó. Olha lá. Gliceraldeído, 3-fosfato. Eu tenho, olha lá, 1, 2, 3, eu tenho gliceraldeído, e o fosfato está no carbono 3. Se eu tirasse esse fosfato e produzisse ATP, era aquela história nossa. Eu gastei 2 lá no início, ó. Gastei 1, 2, cheguei até aqui. Se eu pegar esse fosfato e produzir ATP, produzo 2, porque eu tenho 2 gliceraldeído, vou produzir 2, saldo 0. E a gente viu, para esse saldo não ser 0, eu tenho que ter uma reação importante ali para tornar a via glicolítica viável. E a gente viu que era uma desidrogenase. Olha lá, fosfato entrou, NAD entrou, saiu quem? NADH. Fosfato entrou e ele ligou aonde? Agora está na posição 1 e 3, ó. Fosfato na 3 já estava, e agora tem fosfato na posição 1. Eu coloquei um fosfato pela retirada do hidrogênio. E olha nessa equação ali o que ele fez. Olha as setas, vão e voltam, né? Aqui nesse caso. O fosfato está entrando, o NAD está entrando, e ele está saindo na forma de quem? NADH. Olha, ele colocou até com uma cor diferente, igual lá o do ATP. Porque é uma energia, só que é uma energia indireta. Eu preciso ainda pegar esse NAD e levar lá para a usina de força. Joga lá na turbina e ela produz energia, né? Eu preciso levar para lá ainda. Então, por isso ele às vezes colocou com a mesma cor. Não sei se foi esse intuito, né? Mas é uma coisa que a gente pode raciocinar. Todas as cores que tiver laranja no meu mapa é energia. Direto ou indireto. Ou eu estou gastando, ou eu estou produzindo. O que eu tenho que analisar, o que eu tenho que ter a manha de analisar é para onde está a seta. A seta aqui está saindo, então eu estou produzindo. Estou produzindo o quê? NADH. Só que o NADH é uma energia indireta, porque ela é uma precursora, precisa ainda ser transformada pela usina de força, né? Lá em cima, eu tenho o ATP entrando, é energia, só que a energia está sendo gasta, então eu gasto 2 energias.
E aqui eu estou produzindo 2 NADH. Esse 2 aqui que a gente não pode confundir. O 2 está aqui só para entender que isso aqui está acontecendo em 2 vezes. Eu tenho uma enzima que reconheceu o gliceraldeído, que é a enzima 6, já vou. Uma enzima 6, pegou um fosfato, pegou um NAD, virou 1,3-bifosfoglicerato, saiu um NADH, saiu um H+. Como eu tenho 2 gliceraldeídos, aqui, ó, 2 gliceraldeídos, essa reação vai acontecer 2 vezes. Então, eu vou ter 2 fosfatos sendo consumidos, 2 NAD, 2 NADH sendo produzidos. Não confunda, a reação é uma só. Um fosfato que entra, um NAD que entra, um NADH que está saindo. Mas como eu tenho 2 moléculas, 2 reações acontecendo ao mesmo tempo. Fala, Isaac. Professor, e essa seta de duplo sentido aí? Tipo, aqui no 6, que sobe e desce. Então, quer dizer que essa enzima ela pode ir e voltar. Né? Ela é uma deshidrogenase, mas ela pode ir e voltar. E em relação ao gás de energia? Eu posso devolver a energia que eu produzi? A enzima ela vai conseguir fazer esse papel. Só que, assim, em termos viáveis, isso não acontece. Ela fala assim, é uma reação favorável, tem esse papel, mas na prática não acontece. Na prática ela não vai estar voltando. Então a gente costuma dizer que a 6ª reação é uma via de mão única. Só produz NADH. A enzima tem o papel de ir e voltar. A mesma enzima faz isso e volta. Só que na prática em si, ou na dinâmica celular, ela só vai. Porque se eu cheguei até aqui, imagina, analisa comigo. Se eu cheguei até na reação 6, eu já passei para a reação 1, 2, 3, 4 e 5. Imagina, se eu cheguei na reação 1, 2, 3, 4, 5. Cheguei lá no meio do corredor, falo, não, mas eu esqueci a máscara. É igual quem tem hoje, né? A gente sai de casa, a gente tá lá no caixa-prego, fala, esqueci a máscara, você tem que voltar, né? É a mesma coisa, eu comecei a degradar a glicose, eu cheguei lá na 6ª reação. Não preciso de energia, não. Volta tudo. Qual que é a lógica disso? Então avisa lá no início, fala para a primeira reação, fala para a terceira reação, não gasta nem energia. E por que eu vou gastar energia para chegar na 6ª reação e falar, não preciso, pode voltar tudo. Né? Então, por isso que essa 6ª reação, em termos lógicos, ela não funciona nos 2 sentidos. Porque se eu cheguei até aqui é porque eu quero quebrar. Eu tenho que produzir energia. Tenho que quebrar a molécula para chegar pelo vácuo. Entenderam? Cheguei, fiz a 6ª reação, que é a nossa etapa de preparar e tornar a glicolítio saldo positivo, porque agora eu tenho lá, ó, fosfato de um lado, fosfato do outro. Não gastei. Se a gente olhar aqui, ó, entrou TP? Hã? A gente olhar a 6ª reação aqui, analisar essa... E essa 6ª reação, isso aqui é o que vai estar desenhado no mapa. Deixa eu ir aqui, ó. Glicerol 3 fosfato, entrou NAD, saiu NADH, produziu 1,3-bifosfoglicerato. O nome da enzima, eu posso colocar ela aqui na legenda, eu posso escrever ela aqui, cor diferente. Esse é o mapa que vocês estão montando. Vocês estão desenhando ele, escrevendo ele com uma folha de papel. Aí, se você analisa essa 6ª reação, teve ATP entrando? Não. Não teve ATP. Então, eu não gastei energia, né? Então, se eu analisei o mapa, fui reação por reação, eu gastei na 1, gastei na 3, na 4 eu não gastei, na 5 eu não gastei, na 6 eu também não gastei, né? Mas eu vi que agora tem fosfato de um lado e fosfato do outro. Então, eu consegui, a célula, a enzima, a degradação, o metabolismo, conseguiu colocar um fosfato sem gastar energia. Olha o pulo do gato. Se a vírgula tem que produzir energia, eu tenho que extrair essa energia da ligação do fosfato, desse tipo de ligação altamente energética, né? Que é a quebra desse fosfato que vai conseguir produzir o ATP. E eu consigo colocar ele sem gastar energia. Então, se eu tirar ele, eu produzo ATP. É só saber tirar esse fosfato, eu produzo ATP. Então, eu consigo produzir energia sem ter gastado pela adição do fosfato. Então, vamos seguir. A 7ª reação. Eu tenho lá 1,3-bifosfoglicerato. A 7ª reação, se ela está tendo a presença do ATP, ela é uma quinase. Né? Então, e está produzindo o quê? 3-fosfoglicerato. Ué, mas tinha na posição 1 e na posição 3, agora só tem na posição 3. Então, eu tirei um fosfato.
Para onde foi esse fosfato? Se eu olhar aqui na equação, ó, entrou ADP e saiu ATP, não saiu fosfato. E eu sei que ele foi retirado, ó. Comparar essa com essa. Aqui tinha fosfato nos dois, aqui tem fosfato só de um lado, aqui não tem. Uai. Então, se não tem fosfato aqui, ele foi para onde? Para o ADP. O ADP virou o quê? ATP. E o ATP aqui, que está laranja, amarelo, não sei que cor que é essa, ele está o quê? Saindo da reação. Se ele está saindo da reação, eu estou o quê? Produzindo ou consumindo? Produzindo. Produzindo. Olha a leitura que a gente faz da reação, olha a leitura que a gente faz do nosso mapa. ATP entrou, gastei 1. ATP entrou, gastei 1, 2. Aqui não aconteceu nada. Quarta reação, quebrei a estrutura, produzi os dois. São diferentes. Tem uma quinta reação, que não está mostrada aqui nesse slide, né? Que é esse virar esse, que é isso aqui que está mostrando. Aí eu tenho lá, sexta reação, tornar ele viável, tornar a vírgula viável para a produção de energia. Colocar um fosfato sem gastar ATP, porque a ATP não entrou aqui, entrou fosfato, mas não entrou ATP. E sai NADH, sai hidrogênio. A sétima reação, ó, entrou ADP e saiu o quê? ATP. Ah, então eu produzi ATP. Aqui eu produzi energia. Isaac, você levantou a mão? Lembra só, aí só uma dúvida, né? Nessa reação 7, não ficaria elas por elas, tipo 2 ADP e 2 ATP? Ou o fato de ser um di vale menos que um tri? Um di vale mais que um tri. Adeno de fosfato e adeno trifosfato. Não entendi. Não, ATP vale mais que ADP. Pois é, essa é a minha pergunta. Tipo, no caso tem 2 ADP e 2 ATP. Aí perguntaria se ficaria elas por elas. Ah, então vamos, entendi. Ah, entendi. Se a gente analisar até aqui a sétima reação, que é a dúvida do Isaac. Entrou 2 ATPs, saiu 2 ATPs. Mas por que foi 2 ATPs e 2 ATPs? Eu tirei os dois fosfatos aqui? Ou tirei só um? Só um. Dois, né? Tá? Eu tirei Só um. esses dois ou tirei só um? Comparar esse com esse. Esse aqui, 1,3-bifosfato, é esse aqui. Aconteceu a sétima reação, produziu esse aqui, 3-fosfoglicerato, que é esse de baixo. Esse comparado com esse tem 2 fosfatos. Esse só tem 1. Então eu tirei 1, não foi? Isso. Por que é 2 ADP produzindo 2 ATPs? Uma reação, é tirar um fosfato, então entrar um ADP e produzir um ATP. Por que está em dobro? Eu tenho 2 desse componente. Então, aí é a hora que não pode confundir. Se eu fosse escrever no meu mapa, desenhar o mapa, eu posso colocar, às vezes, só um aqui, ó. Uma molécula, um aqui. Só que eu tenho que ter em mente que isso aqui está vindo lá daquela bifurcação. Quebrou os dois, então estou seguindo. Se eu acompanhar só um. Então, eu tenho 1,3-bifosfoglicerato, entrou um ADP, saiu um ATP. Então, tirei esse fosfato aqui e produzi um ATP. Só que o outro também está seguindo o mesmo caminho. Porque ele é igual. Então, é como se eu estivesse andando 2 ao mesmo tempo. Por isso, 2 ATPs e 2 ADPs. 2 ADP e 2 ATPs. Então, até a sétima reação, o saldo, se a gente fosse olhar, que eu acho que é a dúvida do Isaac, ficou igual. Gastei 2 lá em cima e aqui produzi 2. Então, está 0 ainda. Só que, se eu olhar o 3-fosfoglicerato, ainda não tem um fosfato aqui? Então, ainda posso tirar fosfato dele. Vai acontecer na 8? Não. Vai acontecer na 9? Não, na 9 está saindo só água. Na 8 são uma isomerase, na 9 é uma água lá. Só estou pegando a molécula e mudando a estrutura dela. Aí tiro a água, mas continua o fosfato lá, ó. O fosfato acompanhando. Aí na 10, o que acontece na 10? Na 10, eu peguei aquela estrutura, que agora é fosfenolpiruvato, que ele sofreu essas modificações. Esse fosfenolpiruvato, que tem o fosfato aqui, eu vou tirar ele. Então, entra ADP e sai ATP. Produz o quê? Piruvato. Olha o piruvato. Tem o fosfato. Aí, só um pouquinho, Priscila. Aí, no nosso caso aqui, então eu tirei um fosfato, produzi um ATP. Se eu tenho 2 moléculas, produzi 2 ATPs.
Se eu continuei a sequência de reações, essa molécula aqui tem um fosfato, tirei ela, virei piruvato, produzi um ATP. Se eu tenho duas, produzo 2 piruvatos e 2 ATPs. Então, 2 saindo aqui, 2 saindo aqui, 4. Gastei 2 no início, saldo de 2. Oi, se você olhar, eu vou lá na sexta reação, eu vou ver aqui, ó, vou avaliar aqui, ó. Como que a falta do NAD atrapalha? Se não tem NAD, o que vai atrapalhar? Eu não produzo NADH, isso aqui, eu paro essa reação, a sexta para aqui, ó. Então, a via glicolítica vai ser interrompida na sexta reação, porque para de funcionar ali. E aí a gente começa a entender uma coisa, por que que o nosso metabolismo, ou de algumas bactérias, de alguns micro-organismos, fazem fermentação. Por que que a gente faz a fermentação lática, produção do lactato? Por que que a bactéria faz uma fermentação, às vezes, alcoólica, ou a fermentação produzindo um outro subproduto, né? Por que que a gente pega a glicose lá da cana-de-açúcar e na destilaria produz a pinga, na refinaria produz o... Na refinaria não. Na indústria de cerveja produz a cerveja, ou na refinaria mesmo, né? Produz o etanol para a gente andar, colocar, abastecer os veículos, ou o etanol que a gente está utilizando para limpar as mãos por causa do Covid. O que está acontecendo ali? Estão utilizando a via glicolítica, estão produzindo energia para aquele micro-organismo. Só que em vez de produzir o CO2, uma quebra total, eu estou produzindo alguns intermediários. E esses intermediários são produzidos por condições que o organismo tem. Por exemplo, uma bactéria, ela não tem mitocôndria. Então, ela não tem a nossa usina de força. Porque a nossa usina de força está dando a mitocôndria. Então, se eu estou produzindo NADH aqui, e esse NADH vai para a usina de força, no caso da bactéria, vai para onde? Se o nosso táxi, ou nosso mototáxi, é limitado numa cidade, imagina numa célula, eu não tenho uma quantidade de NAD ad eterno. Eu tenho uma quantidade limitada. Por quê? O que esse NAD faz? Esse NAD vira NADH, vai lá na usina de força, deixa o hidrogênio, vira NAD de novo. Volta aqui, pega hidrogênio, vira NADH. NADH sai daqui, vai na usina de força, deixa hidrogênio, vira NAD. Então ele fica indo e voltando. Com enzimas transportadoras. Você transporta o quê? O hidrogênio. Daqui, da sexta reação, para a usina de força. Aí, no caso da bactéria, ela não tem a usina de força, porque ela não tem mitocôndria. Então esse NADH vai para onde? Tem que ir em algum lugar. Porque se eu começar a consumir NAD e virar NADH, vai chegar um momento que todo o meu NAD está complexado na forma de NADH, ou seja, tem TAC cheio e não tem TAC vazio. A sexta reação vai ficar o quê? Esperando o TAC liberar. Ela transferiu o elétron dela e o próton dela. E aí, o que acontece? Para ela liberar esse hidrogênio e esse próton, é o processo de fermentação. Ele vai pegar, de uma maneira simplificada, vai pegar esse piruvato aqui, que é o produto final da via glicolítica, que vai transferir o hidrogênio para ele. E quando transferir o hidrogênio para ele, ele vai virar lactato, fermentação lática, no caso do ser humano. Ou vai virar o etanol na fermentação lá de algumas bactérias, de algumas leveduras. Ele pegou o piruvato, esse piruvato pega o hidrogênio que está do NAD, H, volta, ele vira NAD, ele volta na sexta reação. Aí esse piruvato fez o quê? Modificou, porque você ganhou hidrogênio e virou outra coisa. Ele vai virar etanol ou ele vai virar lactato. No caso da levedura, das bactérias, vai produzir o etanol, que é um subproduto daquela degradação da glicose. No caso nosso, por que vai produzir o lactato? Se eu tenho usina de força, todo mundo tem usina de força, os eucariontes, né? Porque tem mitocôndria. Só que essa usina de força precisa do oxigênio. Se eu não tenho uma respiração adequada, não chega o oxigênio lá naquela usina de força, ela não funciona direito, e se ela não funciona direito, esse NAD vai chegar lá, vai bater na usina de força e falar assim, não,
Aqui a gente está fazendo greve, trabalhando em meio período. Não, você se vira com esse hidrogênio aí, aqui a gente só vai pegar de algumas moléculas chegarem aqui. Esse NADH que chegou lá, se começar a chegar muito e não tem para onde levar, ele começa a acumular. A sexta reação para. Só que tem células nossas que precisam dessa energia e essa via não pode parar. Então, o que acontece? Começa a transferir esse elétron, esse próton do NADH para quem? O piruvato. Virando quem? Lactato. Fermentação lática. Acho que tem uma figura disso, cadê? A figura do atleta aqui, ó. Tá vendo a figurinha? Ó, glicose, via glicolítica, piruvato. As 10 reações que funcionaram. Só que dessas 10 reações que funcionaram, dependendo se está faltando oxigênio, por exemplo, ou se eu não tenho a usina de força, fermentou etanol. Ou fermentou lactato. Olha lá, o piruvato, através de uma enzima lactato desidrogenase. Olha, desidrogenase. Ela retirou o hidrogênio de alguém. Lá, aquela desidrogenase tirava o hidrogênio de uma molécula de 3 carbonos. Aqui ela está tirando o hidrogênio do NADH, mas está tirando o hidrogênio dele. E está transferindo para outra estrutura. Olha lá. O NADH entrou, quem saiu? NAD. Piruvato entrou, e o que produziu? Lactato. Olha o lactato aqui. Aqui mostrou o corredor lá, né? Está correndo muito, não está respirando direito, o oxigênio não está chegando lá no músculo de uma maneira adequada. Então, no metabolismo dele, parte usa o oxigênio, produz CO2, ele respira, normal, está produzindo energia. Mas a quantidade de piruvato está chegando lá, a quantidade de NADH que está chegando é muita. E ele não está conseguindo suprir essa demanda. Ele começa a fazer fermentação, lactato. Porque ele precisa continuar correndo. Ele precisa continuar produzindo energia. Pouca, mas precisa. Aqui a gente vê muito na questão da fermentação lática, ou na glicose de uma maneira geral, as fibras musculares, as fibras brancas. E por que elas são brancas? Alguém sabe? Hã? E a gente tem 2 tipos de fibra muscular, a branca e a vermelha, vamos colocar assim. Porque não é preta, tá bom. Tá bom, é branco e não é preto. Além disso, voltando para a bioquímica, por que ela não é branca? Não sei não, professor. Ela é branca porque ela não tem hemoglobina. Ou a mioglobina, né, no caso. E a mioglobina e a hemoglobina é que leva o oxigênio. Então, a quantidade de oxigênio lá é pequena. Então, ela tem que continuar produzindo energia, só que ela não tem oxigênio para produzir a quebra completa. Então, ela só usa a via glicolítica como fonte de energia. Ela chega até piruvato. Acertei. Não, porque é preta, não. Tá certo? Então, a gente tem esse desvio da via, né? Então, glicose, 10 reações, chegou o piruvato, sal de 2 ATPs, quebra parcial. Aí o piruvato tem caminho, que a gente mostrou um caminho para ele aqui. A fermentação. Fermentação alcoólica, produção de etanol. Fermentação lática, produção de lactato. Né? E aí vem uma pergunta, que é a discussão que muitos falam do lactato, que ele vai acidificar o meio. E aí a produção do lactato, o meio está se tornando mais ácido, e aí ele está se tornando mais ácido. Aquela dor muscular é porque o meio está mais ácido. Já vou, Isaac. Se a gente olhar aqui, ó, na sexta reação, o que aconteceu? Além de entrar o fosfato, NAD e sair NADH, o que está saindo? Hidrogênio, não é? Concordam comigo? Sim. Então, daqui para frente, não tem mais hidrogênio para soltar. Então, o piruvato não tem hidrogênio, olha lá, ele está desprotonado, ó. E dele, quando ele virar lactato, também está desprotonado. Então, o piruvato e o lactato, eles funcionam como uma base. Então, aquele vilão que a gente tem no lactato, como tornar o meio mais ácido, se a gente fosse ver e entender o princípio de ácido e base, de doar e receber prótons, aqui
eles têm a capacidade de tirar hidrogênio do meio, então eles já são até mais benéficos do que muita gente leva em consideração. Porque não tem mais como doar hidrogênio. E para tornar o meio mais ácido, ele tem que ter doado. E essa liberação de hidrogênio aconteceu lá atrás, na sexta reação. O lactato, que está vindo aqui depois do piruvato, já está vindo de uma molécula que está desprotonada, sem hidrogênio. Então, como é que ela vai tornar o meio mais ácido? Porque ela não tem hidrogênio para doar. Ou seja, o lactato sempre foi chamado de vilão por muitos anos, sem ter toda essa fama toda. Sem ter toda essa... Tem a fama de ser vilão, sem ter toda a verdade sobre o que ele está produzindo no músculo. Isaac, você ia falar? Sim, sobre a questão lá do corredor. Volta lá naquela imagem, por favor. Aqui. Isso. A minha dúvida é o seguinte, se o corredor, no caso, ele ingerisse aí Nescau ou algum outro tipo de substância que desse energia, esse processo de fermentação do lactato ia acelerar ou ia diminuir? Porque ele já tem energia, né, disponível, ele já ingeriu antes de exercer a corrida. O detalhe ali não é nem ingestão, nem... O detalhe ali é treinamento respiratório. Então isso não vai influenciar em nada, né? Não, porque o que é a questão do treinamento respiratório? Se você respira de uma maneira adequada, eu estou parado, a minha demanda energética é X. Se eu estou correndo e eu não estou acostumado a correr, eu não vou respirar direito. Tem gente que corre, às vezes, não é que esquece de respirar, né? Tá correndo, quando chega, parece, bota os bofos para fora, quase morre de respirar. Ou seja, quando estava correndo, não estava conseguindo respirar de uma maneira adequada. Se você está treinado para respirar, quando você está tendo essa demanda energética, o oxigênio está indo pelos pulmões, está sendo distribuído pela hemoglobina, está chegando lá no músculo. Se ele chega lá no músculo, chega na usina de força, ela está funcionando a todo vapor. Se ela está funcionando a todo vapor, imagina, estou quebrando glicose. Quebra a glicose, 2 piruvatos. Esses 2 piruvatos, eles têm que continuar a quebra para produzir CO2. Mas se eu não respiro direito, a continuação dele, que vai depender do oxigênio, não vai funcionar direito. Mas eu preciso continuar direito, então eu continuo quebrando glicose. Vai começar a acumular piruvato aqui, porque está faltando oxigênio lá, na ponta do metabolismo. Então, se falta oxigênio, eu começo a desviar piruvato em excesso para virar o quê? Lactato. Porque ele torna a via glicolítica ainda funcional. Por quê? Olha lá, se a gente olhar, a piruvato virando lactato, NADH vira NAD. Ó, meu táxi torna vazio. Volta lá na sexta reação. Torna ela viável. Então, a fermentação lática que a gente está vendo aqui, ela torna a via glicolítica funcionando ainda. Que eu libero o táxi para ir lá buscar hidrogênio. É o ideal? Não. Esse táxi cheio tinha que ir lá para a usina de força. Precisa do oxigênio. Só que numa demanda energética que eu não estou preparado, o nosso organismo desviou, em vez de ir para a usina, não, produz lactato aqui, continua produzindo energia em baixa concentração, mas continua produzindo, não para. Vira lactato. É aquela história. Produz energia aqui, depois a gente vê o que vai acontecer, o que faz com esse lactato em excesso. Aí você está correndo, desviou no metabolismo, produziu lactato, aí lá no final você está morto, cheio de lactato no músculo, e aí você fica 2, 3 dias para recuperar, ou seja, esse lactato começar a ser retirado do músculo, se transformar em outra coisa, até mesmo em glicose. Por quê? Da mesma maneira que o piruvato virou lactato, o lactato, olha lá, uma setinha pequenininha, pode virar piruvato. Volta piruvato, e aí eu posso começar uma via sentido oposto à via glicolítica. Produzir glicose. Ou gliconeogênese. Formação, gênese é formação, neo é novo, glico, formação de uma nova glicose, através do lactato. Peguei o lactato no outro dia, no músculo lá, e fiz o quê? Lactato, virou piruvato, aí eu começo a subir a via, não por aquelas mesmas enzimas, porque tem enzima que é uma mão única, né? Onde que é mão única, tem que ter uma enzima que faz o desvio. E vou seguir, onde tem mão dupla, outra enzima faz o desvio. E vou formando, chega em glicose, para virar glicogênio, por exemplo.
tá certo? Por isso, muito da performance de atleta, a gente consegue ver se ele está respirando direito, se ele está funcionando o metabolismo dele, é dosar lactato. E o lactato, ele tem uma concentração no sangue. Se começa a aumentar, essa bifurcação não está funcionando. Ou você não está respirando direito, ou o seu músculo está metabolizando mais um determinado. Então, já é um ponto-chave, já é um diagnóstico que a gente faz para atleta, é dosar o lactato. Você dosa o lactato, você sabe se está funcionando ou não. De uma maneira adequada ao seu metabolismo. Se você precisa treinar a respiração, se você precisa mudar a sua alimentação e por aí vai. Respondi ou não? Aí, respondi? Ok? Pensei que como havia muita energia disponível, o corpo não iria precisar fazer mais energia, assim não ocorreria a produção de lactato. Se eu seguir para o oxigênio. Ir para o oxigênio, está produzindo... se eu seguir para o oxigênio, eu saio de 2, está produzindo a veículo para 38. Muita energia. Eu não preciso ir para lactato. Lactato é para manter a veículo colítica funcionando e continuar produzindo mínima energia, mas continuar produzindo. Olha aqui um outro exemplo do mapa lá. Glicose, entrou ATP, saiu ADP, glicose 6-fosfato, entrou ATP, saiu ADP, frutose 1,6-bifosfato, olha lá, quebrou. Gliceraldeído 3-fosfato, dihidroxietanofosfato. Aqui ele colocou igual, olha lá. Por isso que é 2, entrou um NAD, saiu um NADH, sexta reação. Colocou fosfato dos dois lados. Entrou um ADP, saiu um ATP, produziu energia. Tirou um fosfato. Entrou um ADP, saiu um ATP, tirou outro fosfato, produziu energia. 2 piruvatos. Esse slide aqui, ainda coloca o que a gente vê em muitos livros antigos, ácido pirúvico. Se vocês pegarem livros antigos ou pegarem alguns sites, ainda vou colocar como ácido. Mas a gente viu lá naquele slide, ele já está desprotonado. Está desprotonado, ele não é ácido, ele é base. Tá certo? É o erro que começou. Porque quando começava, avaliou ou descobriu a via glicolítica, você tirava ela do meio fisiológico, você mudava o pH, mudava o estado de protonado ou desprotonado. Então, você via um ácido. Então, começou a inferir que era ácido. Mas aí, quando começou a entender mais essa estrutura, começou a ver que não era um ácido, era uma base. Então, ela tira hidrogênio. Se a gente for naquela figura que o Isaac perguntou, aqui, NADH+, está entrando. Então, ela está tirando hidrogênio do meio. Olha, o que a produção de lactato faz? A produção de lactato tira hidrogênio do meio, então torna o meio menos ácido. E o que a gente sempre ouviu falar, lactato, a produção de fermentação láctea, vai tornar o músculo mais ácido e vai piorar. O lactato é ruim, mas pelo tamanho dele, mas não é a questão ácida. Ele tira hidrogênio. Sempre teve uma fama, e essa fama era errônea, era uma fake news, né? Certo?